Olá, eu sou Marcelo Carvalho dos Anjos e esse é o quarto vídeo sobre desenho de processos com o aplicativo DraExpress no Galaxy Note 8, onde eu falo da relação entre diversos assuntos como planejamento estratégico, business intelligence, mapeamento de processos e balance scorecard. E nesse vídeo eu vou falar sobre a elaboração do planejamento estratégico, mapa estratégico e a definição dos objetivos. Então eu vou puxar aqui no Note, vou puxar uma linha aqui embaixo e falar um pouco sobre o documento estratégico. Então, a documentação nada mais é do que um resumo de tudo aquilo que a gente viu e condensar tudo isso dentro de um documento. Então, a gente vai pegar todos os dados que nós vimos aqui nos capítulos anteriores. Quem não viu o vídeo já tem os outros vídeos aí, 1, 2, 3. E a gente vai condensar isso dentro do documento estratégico, no mapa e também na definição dos objetivos, que eu vou falar um pouco mais à frente. A ideia é que o documento seja enxuto, simples e claro. É claro que algumas situações exigem o documento um pouco mais denso, mas aqui é apenas um exemplo. Eu coloquei aqui uma capa de exemplo e aqui um documento que eu chamo de Planejamento Estratégico Constituição Americana. Ele tem apenas uma página. Aqui a gente vê a análise SWOT e eu vou deixar esse link aqui para busca e utilização de templates. Aqui tem várias templates para quem quiser, quem tiver interesse. Saltando agora para mapa estratégico, que nada mais é do que o desenho da estratégia, que pode ser visto desde esquemas de time de futebol até operações militares. E para que eu usaria um mapa estratégico? Basicamente para facilitar a comunicação, trazendo clareza por ser uma coisa visual, facilitando a explicação e também o entendimento, estimulando a geração de ideias e tornando mais clara a interação entre os agentes. Mudando agora para os exemplos, eu poderia utilizar empresas fictícias partindo desde o início, mas eu optei por usar o passado e o presente de empresas reais, associado ao método que nós estamos aprendendo e também o comportamento da liderança em relação à situação da empresa. E deixar que no futuro vocês decidam como fazer, utilizando esses exemplos ou outros como fonte de pesquisa. E eu vou utilizar a Nissan, Brasil Foods e Harley Davidson em situações bastante desafiadoras. Agora imagina se você fosse chamado para resolver o problema. E eu vou começar aqui pela Nissan, que é uma montadora japonesa de veículos. O ano é 1999 e a liderança é Carlos Ghosn. Só por curiosidade, Carlos Ghosn é brasileiro, nascido em Porto Velho, Rondônia, e atualmente é presidente da Nissan, Renault e Mitsubishi. E nesse período teve aliança com a Renault, 20 bi de dívida, sem crédito em nenhum banco, caminhando rapidamente para a falência, desentendimento entre os departamentos, mercado e mídia descrentes, risco de enfraquecimento da marca, cultura rígida de Keiretsu, Seniority System, monozoukri desordenado, EBITDA e ROIC de 1%, sendo que os concorrentes eram de 10% e 7% respectivamente. E a fonte da informação é o próprio Carlos Ghosn durante entrevista na Stanford University em 2014. E a visão é se manter competitivo dentro do mercado mundial de veículos. Olhando para os objetivos estratégicos, a gente tem 4 perspectivas: da financeira reduzir a dívida de 20 bi e voltar a ser lucrativo nos próximos 10 anos. Na perspectiva de consumidor, incluir itens tecnológicos dentro dos veículos a preços mais baixos e também aumentar a variedade de veículos, uma vez que naquela época era muito pequena. Do ponto de vista de processos, é um reequilíbrio da cadeia de produção e também da distribuição, e a manutenção das marcas e também o maior foco e clareza nos processos. Do ponto de vista de conhecimento e time, a adaptação da cultura da empresa à realidade atual do segmento, uma vez que era muito forte a cultura do Keiretsu e também do Seniority System. E também outro aspecto muito importante, que é a integração do time. A partir daí a gente já começa a ver a interação e também a relação de causa e efeito entre um objetivo e outro, sendo que o primeiro objetivo lá em cima, que é a redução de dívidas, está ligado diretamente à adaptação da cultura da empresa face à nova realidade, que envolveria aí muita habilidade, né, e clareza, pois haveria necessidade de venda de ativo, fechamento de fábrica, ajuste de produção, readequação do quadro de funcionário, e é uma fase muito difícil, há essa necessidade. E com isso a integração do time e a manutenção das marcas, consequentemente uma entrega de um maior número, uma maior variedade de veículos, com itens tecnológicos a preços mais baixos, e com isso, finalmente, o objetivo de voltar a ser lucrativo em 10 anos ele é atingido. E é muito interessante ouvir isso diretamente do Carlos Ghosn, que ele conta toda a trajetória, então mais cedo ou mais tarde você vai se identificar. Se você foi líder em uma produção, não precisa ser necessariamente de veículo, você vai se identificar bastante com a história e recomendo.
Bom, partindo agora para o segundo exemplo, a gente tem a BR Foods, ou Brasil Foods, que é dona da Sadia e da Perdigão, que são marcas bastante conhecidas no Brasil. O ano é 2018 e a liderança é Pedro Parente. Bom, e a situação é 21 bilhões de reais de dívida, segundo prejuízo em 20 anos, de 1,1 bilhão de reais. Mercado e mídias estão descrentes, com negativas aí nas principais agências de rating. Redução da margem líquida e também do EBITDA. Restrições comerciais no mercado europeu, Rússia e China, gerando um excedente no mercado doméstico. Impacto das paralisações, subutilização de matéria-prima e desajustes operacionais. E a fonte da informação é relatório de reestruturação disponível no site RI da empresa. E a visão seria continuar sendo competitivo no mercado de alimentos. Do ponto de vista financeiro, essa redução da alavancagem, ou seja, da dívida, voltar a ser lucrativa. Do ponto de vista de consumidor, a qualidade, variedade e preço e também a adaptação da cultura local. Do ponto de vista de processos, no reequilíbrio da cadeia de produção e distribuição e também a manutenção das marcas. Do ponto de vista de aprendizado e time, a adaptação da cultura a novos cenários de segmento, ou seja, de alimentos, e a integração do time. E novamente, habilidade e clareza da liderança, onde vai ter venda de ativo, fechamento de fábrica, ajuste de produção e readequação do quadro de funcionários. Mas com clareza e transferência dos objetivos, maior integração do time, consequentemente, a manutenção das marcas, também o reequilíbrio da cadeia de produção e distribuição, maior qualidade, variedade e preço, adaptação à cultura local, aumentando ainda mais o poder da marca, tanto Sadia, Perdigão e Banvit, e consequentemente voltando à lucratividade. E o legal do exemplo da BRF é que o material está todo em português, disponível no site RI da empresa, e lá dentro também tem as ações que estão sendo e vão ser tomadas também para a conquista desses objetivos. Bom, e o próximo exemplo que eu vou utilizar é o da Harley Davidson, uma indústria americana no ramo de motocicletas bastante conhecida. O ano é de 2018 e a liderança é Matthew Levatich. E a situação da empresa, mesmo com melhores margens, vem numa trajetória descendente, ou seja, caindo 6,5%. Eu coloquei year over year aqui, que é um termo que vocês vão ver bastante nos relatórios aqui no Brasil mesmo. É uma dependência também do mercado americano e europeu. O mercado americano 65% da receita e 16% do europeu. O market share é insignificante, o poder da marca, desaceleração no consumo nos Estados Unidos, na faixa de 35 a 60 anos, que é o mercado atual da Harley. O risco de tarifa da União Europeia, que já foi resolvido. A tarifa muito alta em mercados emergentes, com alto crescimento de consumo. Bom, e a visão é continuar competindo no mercado mundial do segmento, que é de motocicletas. Na perspectiva financeira, a gente vê o aumento nas vendas e a manutenção das margens. Consumidor, qualidade, variedade de preço, inovação, moto de menor porte, mercado asiático também para os emergentes, novo mercado que são as mulheres e millennials, que é um mercado muito pujante. Do ponto de vista de processos, reequilíbrio da cadeia de produção e distribuição e uso de tecnologias mais sustentáveis. Essa semana eu já vi a apresentação do Livewire de Helenos Garage, que é um passo nessa direção. Do ponto de vista de conhecimento e equipe, adaptação da cultura da empresa, nova realidade do segmento e também a integração do time. E novamente, habilidade e clareza da liderança, vai precisar fechar fábrica nos Estados Unidos, abrir fábrica na Ásia, readequação do quadro de funcionários, etc. E com isso, integração do time, adoção de tecnologias mais sustentáveis, reequilíbrio da cadeia de produção e distribuição, aumento na qualidade, variedade e preço, conquista de novos mercados através da inovação, manutenção das margens e aumento das vendas. A fonte da informação eu deixo aqui embaixo, também na descrição do vídeo, onde eu peguei hoje 31/7 no Yahoo Finance o plano de produção já para o ano que vem em fábricas da Ásia com motocicletas de menor porte. Bom, e agora é a hora que a galera do BI estava esperando, né? Que a gente falou da definição dos objetivos estratégicos e a pergunta veio, mas onde que o BI entra aí? Exatamente aqui. A gente tem a visão e a missão aqui, respondendo a pergunta por que eu vou fazer isso. Aí vem a parte de documentação explicando todo o processo. A próxima etapa é o que a gente viu agora, o que vamos fazer, objetivo 1, 2, 3, etc. E atrelado a ele, nós teremos vários indicadores de resultado que a gente chama. Imagina que você é um lutador. O indicador de resultado ele vai medir a quantidade de vitórias que você tem, a quantidade de derrotas que você tem, a quantidade de lutas que você fez, a sua posição no ranking e assim por diante. A quantidade de vitória, derrota, quantidade de luta e ranking
são indicadores de resultado. O próximo passo que a gente vai ver nos vídeos posteriores, mas eu vou dar uma adiantada aqui para a gente não perder o raciocínio sobre indicadores, que são as ações e iniciativas, o como eu vou fazer. E eles vêm atrelado de outros indicadores que a gente chama de indicador de direção ou indicadores direcionadores. Ele é diferente do indicador de resultado. Imagina ainda que você é um lutador. O indicador direcionador vai ser a quantidade de tempo de treino que você tem, qual é o tipo de treino, como você está se alimentando, qual é o tempo de descanso, qual é a intensidade de cada treinamento. E por aí a gente percebe que esse segundo é o que direciona se a gente vai atingir o resultado ou não. O indicador de resultado nada mais é do que uma consequência dessas ações e desses indicadores. Então é por isso que a gente tem que ter bastante cautela, bastante cuidado na elaboração de indicadores direcionadores. Bom, e nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre os indicadores, e com isso eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, espero que tenha ajudado de alguma forma vocês. Fica à vontade para avaliar, para comentar, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até logo.